Bom, amém, queridos, a paz do Senhor para vocês. Como é que vocês estão? Que alegria estarmos juntos mais uma noite para a gente poder falar da palavra de Deus, compartilhar e glorificar o nome do Senhor e abençoar a vida de vocês e ser abençoado por vocês, tá bom? Nós hoje temos um tema muito especial, nós estamos nessa série de benefícios da unidade. Hoje nós vamos falar como a unidade transforma e produz alegria e resultados fantásticos no ambiente onde você está, no ambiente onde você congrega, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, a unidade é poderosa para causar grandes resultados na sua vida. É sobre isso que a gente vai falar hoje, já convidando vocês para vir participar com a gente, pedindo desculpa que semana passada a gente não conseguiu ver os comentários, né? Mas foi problema do aplicativo, agora ele atualizou, tá tudo certinho, já tô vendo os comentários. O pessoal tava quietinho, mas eles estavam comentando e a gente que não estava vendo. Então, aqui, ó, já dando paz aqui, ó. Paz para os irmãos aqui, inclusive a pastora Elizabeth, né? Tava lá e agora o Ezequiel já tá esperto ali, porque para ele ali na transmissão principal aparece mesmo quando nós não estamos vendo, né? Boa noite, paz para todos vocês que estão com a gente aí, que Deus abençoe a vida de vocês. Dentro de instantes também no Instagram, acredito que já devemos estar ao vivo já no Instagram, Ezequiel? Ok, ao vivo no Insta já? Ao vivo para os irmãos no Insta. Pessoal que participar com a gente no Instagram, Ezequiel transfere suas mensagens aqui para o Facebook e a gente comenta aqui também, tá bom? Lembrar vocês que vamos juntos até 9h15, no máximo 9h20, por aí a gente está terminando a live, então vem participar conosco, vem aproveitar todo o tempo e toda oportunidade, né, Paulo, meu amigo? E hoje quem participar ganha um presente, pastor. Ganha, rapaz? Ganha, vai ser mais feliz. Ah, é? É. Quem participar hoje da live fica mais feliz. Vai ser uma coisa, é um presente que vai ser dado gratuitamente para todo mundo que participar. Você vai ser uma pessoa mais feliz a partir de hoje. Alegria, felicidade vai transbordar na sua vida, porque a unidade gera isso. Você estando unido com a gente aqui, vai fazer com que o ambiente seja multiplicado em alegria, em graça, em vitória na sua vida, tá bom? Paz para a irmã Madalena, irmão Alcimar, irmã Rosinha, Cláudio, Deus abençoe vocês, a paz, querida irmã Suelen, Kevin, a paz também aqui, deixa eu ver, irmã Márcia, Larissa, Lenilton, irmã Daniela Lúcia, querida, Deus abençoe, hein? Grandes comemorações semana passada aí de aniversário, paz para a irmã Camila, irmão Anderson Baca, abençoe Deus a vida de vocês, para todas as crianças, que a paz de Cristo esteja convosco. Meu querido pastor Leonço, irmã Priscila, Duda, todos lá na Duda Modas, conectados com a gente, Deus abençoe vocês. Será que o pessoal lá do Batata Show daqui a pouco entra também, Paulo? O pessoal entra. KMD Moda Atual. Eles vão entrar. Só tem empresário nessa igreja também. Rapaz, nós estamos vivendo um tempo de prosperidade na vida desses irmãos, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Que maravilha. Eu vou lançar a campanha Seja um Super Fã, pastor. Seja um super fã. Porque eu tô vendo que temos aqui que já são super fã. Vou lançar uma campanha agora, seja super fã do Ministério de Pregai. Que maravilha. Clique, compartilhe, curta todas as mensagens, curta todas as postagens e você vai ganhar o selo super fã dado exclusivamente para você que é super fã pelo Facebook de Mark Zuckerberg. Olha. Eita glória. Que maravilha. Eu falei que hoje você vai ser mais feliz. Se hoje a gente não conseguir arrancar de você um sorriso, olha, a gente vai no final, se você disser assim, eu não consegui dar um sorriso hoje, a gente vai orar por você hoje. Tem alguma coisa errada, né, amigo? Tem. Mas, Paulão, nós hoje vamos falar mais um pouquinho dessa série que a gente está sobre os resultados de uma vida de unidade. E hoje a gente separou justamente esse tema que é a unidade transforma, traz alegria, além de outros aspectos especiais para o ambiente. A unidade muda o ambiente. Viver em um ambiente onde existe unidade é totalmente diferente do que viver em um ambiente dividido, onde existe confusão, divisão de pensamentos. Vamos voltar ao final da live de semana passada. A gente falava sobre a questão da heresia, que muita gente só aplica a erros teológicos, mas heresia, ser herético, é causar divisão, é dividir. Viver em um ambiente onde existe essa divisão sendo alimentada, vivida, promulgada, fortalecida nas atitudes,
é muito diferente, porque se você vive em um ambiente onde você não tem unidade, você sempre está olhando por cima do ombro, né? Quem é que pode, de repente, estar querendo atrapalhar, dividir, dificultar, não permitir que as coisas andem, que as coisas caminhem, mas quando há unidade, além de todas as coisas, há compreensão, porque se você está unido, você tem percepção diferenciada das situações que outras pessoas não têm. A unidade gera a capacidade de saber coisas pessoais, como as dificuldades, os problemas, as situações, o que impediu de fazer, o que tornou difícil fazer, coisas que às vezes não são públicas, mas são compartilhadas com aqueles que têm um relacionamento pessoal. E isso é gerado pela unidade. Então isso dá mais tranquilidade, confiança, segurança e, em consequência maior, esse sentimento de paz, alegria, que é algo que é insubstituível. Viver em unidade produz tudo isso pra gente, então o ambiente é muito diferente. O ambiente fica completamente diferente. E a gente pode exemplificar. Quer ver como é que a gente consegue trazer luz a esse assunto? Esses dias nós vivemos uns momentos bem complicados. Esse momento de eleição, ele mostra exatamente como que é a unidade e como não é ter unidade. Fala não, Paulo. Como que é tribulado esse momento e como ainda estamos vivendo um momento tribulado. Sim, onde ainda não terminou. Existem pessoas que se ficam tão dividido que causa transtornos tremendos. Essa semana eu estou vendo lá o pessoal postar, cidade pequena costuma ser pior ainda. Então, um grupo que unido em alegria por conta de uma vitória que teve, provocando um grupo que perdeu. O que isso causa? Porque a unidade também tem esse poder de você... A unidade ela pode tanto produzir bons frutos como produzir maus frutos. Vai depender da cabeça da pessoa. Isso. Né? Mas nós vamos falar aqui sobre o como é bom. Porque você falou isso aí, eu fico pensando, e aqui está fora até um pouquinho do dos nossos tópicos aí, mas eu fico pensando, é o seguinte, é que tudo gira em torno de... qual é o centro ou qual é o motivo que nos une? Qual é o foco, qual o objetivo? Não é isso? Porque, por exemplo, mesmo com uma derrota política, se o foco é entender que a escolha foi feita por pessoas que acreditam e desejam o melhor para uma cidade, você tem que fazer de tudo para não provocar dificuldades para que a cidade que você quer que cresça, cresça. A cidade deveria ser, a gente vai voltar de novo, vai sair desse mas é só para vocês conseguirem entender. O foco da unidade deveria ser a cidade, o estado, o país. Esse deveria ser o foco. Não os meus partido, objetivos. não os objetivos pessoais. Perfeito. Então, eu quero falar disso, que você tocou nesse assunto, porque acho que quando a gente fala de cristianismo, de igreja, de instituição, tanto a instituição física da igreja terrena, como esse corpo de Cristo, que é a igreja espalhada sobre a face da terra, não é? E isso aí é uma instituição completamente intangível, espiritual, você não tem como medir, saber, né? E todas essas questões, sejam tanto a terrena física como essa igreja intocável, né? Imaterial, o corpo de Cristo, tudo isso tem que gerar em torno de um único foco, um único propósito. A unidade tem que ser gerada porque nós estamos com o mesmo objetivo. Qual? Agradar a Cristo, servir a Ele, fazer com que outras pessoas consigam caminhar em direção ao céu, assim como nós queremos caminhar. E aí a Bíblia diz, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Então eu quero chegar lá, você quer chegar lá, e eu tenho que te ajudar e você tem que me ajudar. E nós temos que ter essa comunhão mútua, porque o nosso foco, objetivo é o mesmo. Então, se a gente tem que passar qualquer circunstância para que o ambiente do corpo de Cristo esteja focado no mesmo objetivo e propósito, nós temos que fazer, porque esse é o objetivo que nos rege, esse é o foco que nos une, esse vamos chamar de a cola
que faz com que pessoas diferentes e que pensam de forma diferente, que são diferentes, venham se unir para fazer com que todo esse mecanismo venha girar de forma correta e coordenada. Paulo, ele fala muito bem disso, no qual todo corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Então a gente vai se ajustando, pedaços diferentes, para que a gente possa crescer dentro dessa unidade. Então Cristo tem que ser como, Paulo diz que ele é o vínculo da paz. Então, logicamente, sem paz não tem unidade, né? Em guerra existe divisão. A guerra é justamente para causar divisão e para exercer domínio um sobre o outro e conquistar. A paz já é o contrário disso, onde a paz, logicamente, existe o estabelecimento de unidade. Só se encontra paz porque houve unidade de pensamentos, de propósitos e objetivos. Então, se vive em paz. Então, a Bíblia diz que Cristo é o vínculo da paz. Então, nele nós podemos encontrar unidade, não é, amigo? E continuando dentro desse coisa, um dos maiores conquistadores do mundo foi Alexandre o Grande, e uma das condições que ele tinha, justamente, ele foi um dos maiores conquistadores e quase sem guerrear. Ele guerreava pouco, porque ele, na verdade, o que ele trazia era fazer com que aquele grupo continuasse sendo do jeito que eles eram, mas o que ele queria só que agora você precisa só se fazer uma coisa, aprenda a falar o grego, aprenda a cultuar aquilo que... Então ele conseguiu conquistar uma série trazendo essa unidade, fazendo capacidade, né? De liderança incrível que ele consegue conquistar. De grande. Através da expansão da língua grega, ele faz com que as pessoas conseguissem falar o mesmo idioma, então ele multiplica a sua capacidade de influência, né? Tudo era um plano de Deus, né? Tudo dentro daquele projeto da chegada de Cristo, porque aí ficaria fácil o evangelho ser proclamado, não é? Mas como que é incrível isso, porque Babel dividiu pessoas por causa de línguas diferentes. Alexandre vai fazer com que, mesmo com línguas diferentes, as pessoas tenham que aprender uma língua que os une, porque a comunicação, logicamente, precisava acontecer de uma forma que todos compreendessem. E nisso ele consegue unir, porque ele consegue alcançar. É a mesma coisa hoje. Se alguém fala inglês, ele consegue se comunicar em qualquer lugar do mundo. Consegue se comunicar mais e de forma mais a atingir mais pessoas. Não é isso? Então, é uma questão de conseguir unir uma visão de unidade através da disseminação da cultura e da língua, e isso foi extremamente importante. Eu só achei prudente trazer isso, porque se a gente não souber exatamente o objetivo, a unidade também, como tudo na nossa vida, existe os dois lados. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Paulo. A irmã Arlete fala que está com a imagem sem voz. Tenta atualizar aí, minha querida, porque pra gente aqui tá tudo normal, tá? Tá saindo com voz, tem que tá ver perfeito. Se for pelo celular, tenta aumentar, pode ser o som. Pode ser o som que esteja baixo no seu celular. Porque às vezes tem dois sons no telefone. Então o telefone tem uns... Aumenta o volume aí e também, por favor, confira aí, dá uma atualizada na live, ó. Tá perfeito, né? Aqui tá bom também. Tá saindo aqui o áudio normalmente, tá bom? Tá. É só dar uma olhada aí vocês. Como tudo na nossa vida pode ser usado para o bem ou para o mal. E a unidade não é diferente. Tanto que o senhor falou umas mensagens atrás, o senhor falou sobre a questão de que o povo era unido de uma tal forma que caía bem ao agrado do povo. Sim. Então, o objetivo da unidade, da mesma forma... Um grupo se uniu e crucificou Cristo. Então a unidade ela pode ser usada tanto para os benefícios, para trazer bem à sociedade, como para trazer o mal. Tudo é o objetivo. E nós queremos dizer para você que use a unidade para dar frutos de bênçãos para as pessoas. Não use a unidade para trazer essa malefício. Unidade para trazer malefício
é uma unidade falsa, porque ela é porque o resultado alicerçada em uma base destrutiva. É aquela chamada coligação inferninho feliz. Exatamente. Você se une em torno de um objetivo mútuo, e aí mesmo que pessoas se odeiem, elas se unem porque elas odeiam mais fulano ou aquele propósito do que umas às outras. Elas só estão esperando o momento propício para elas saírem fora. Para elas saírem é daquela unidade, darem o bote e se tornarem, vamos chamar de as ditadoras daquela nova situação. É o mal com aparência de bem, é a ovelha com aparência, é o lobo com aparência de ovelha. Não é uma verdadeira unidade, é simplesmente uma falsa aparência, não é, Paulo? Teve um dia desse aí que eu fiz uma postagem lá que eu falei assim, ó, cuidado de estar num grupo onde você fala das pessoas, porque pode ser que um dia você não vai estar presente e o assunto vai ser você. Claro. Então, essa é a unidade falsa, porque a unidade, quando ela tem um objetivo errado, quando o objetivo dela não é produzir bons frutos, quando não é trazer alegria, trazer felicidade, ela vai ter um momento onde ela não se sustenta mais, perfeito. E ela vai ser derrubada e vai trazer transtornos e vai se mostrar o que realmente é. Quando a cola que une é fraca, em algum momento ela perde a capacidade de unir. Exatamente. É por isso que se estivermos unidos em Cristo, na palavra de Cristo, então os nossos objetivos estarão sempre firmados, porque essa base, essa cola que une, ela é invencível, ela é incapaz de perder a capacidade de manter-nos unidos. Então, exatamente. Aquilo que nos une precisa ser o objetivo principal e a coisa mais importante mesmo, Paulo. E a unidade, ela tem esse poder de trazer, de mudar o ambiente para o bem, de uma tal forma, olhando o Salmo 133, por exemplo, eu acho interessante, eu volto a dizer, a gente lê a Bíblia, às vezes os assuntos passam desapercebidos por nós. Perfeito. Mas essa semana eu fiquei me perguntando quantas vezes a Bíblia fala sobre o bom, isto é bom. Começa lá, Deus lá no início, ele faz a primeira criação, ele fala, isso era bom, bom, bom. No sexto dia ele fala assim, eis que tudo é muito bom. Então sempre que eu leio uma passagem que fala que isto é bom, eu falo assim, opa, peraí, a Bíblia quando fala que isso é bom é porque tem algum resultado. E o Salmo 133 ele fala quão bom e quão suave, agradável. Que agradável é que os irmãos vivam em união, ou seja, que vivam em unidade. Isso traz o bom. E quando se a Bíblia está falando que é bom, e a gente sabe que a Bíblia ela é escrita por homens, mas narrada por Deus, inspirada por Deus, inspirada pelo próprio Senhor. Então, quando ele fala é bom, é porque realmente ele do céu, da sua eternidade, ele olha e fala, ele está dizendo na verdade isso assim, ó, a unidade, a união entre os irmãos, entre nós todos somos irmãos, essa união verdadeira entre nós é agradável a ele. Jesus, quando fez aquela incrível oração sacerdotal, que a gente precisa ler ela todo dia, de João 17, porque todos os aspectos ali precisam ser sempre revistos e percebidos. Só antes disso, quero lembrar vocês que hoje a gente consegue ver o comentário de vocês. Tá? Hoje vocês podem então falar. Podem comentar, perguntar, fiquem à vontade. É um prazer para nós ter a sua participação. E aí minha sogra, já tem som? Vamos ver se ela conseguiu resolver lá. Mas falando da oração sacerdotal, o ponto que Jesus usa como base é dizer que o desejo dele é que nós fôssemos um, assim como ele e o Pai eram um. Se a gente perceber, Paulo, o objetivo do diabo, do nosso inimigo, desde o princípio foi causar divisão. Ele causou divisão entre anjos, fazendo com que a terça parte dos anjos do céu se rebelassem contra Deus. Ele vai causar divisão entre Deus, Adão e Eva, mentindo e conseguindo convencer Adão a desobedecer a Deus, provando do fruto que Deus havia dito que não era para provar, então ele acaba dividindo. Deus cria um plano para unir novamente através de Cristo, porque a Bíblia diz que é em Jesus que é desfeita a inimizade que há entre o homem e Deus. E quando Jesus vem para o seu ministério terreno, o grande objetivo de Satanás era causar divisão entre Cristo e o Pai.
Então ele vai tentar a Jesus. De todas as formas, na tentação, ele tenta fazer com que o propósito de Deus e o propósito de Cristo se tornassem dois ao invés de serem apenas um. Então ele vai dizer, olha, o propósito era esse, mas faz isso e outras coisas acontecem. E aí eu não quero entrar no aspecto da tentação aqui, porque senão a gente tomaria muito tempo. Mas mostrar que o grande objetivo do diabo era quebrar essa corrente, esse elo de unidade entre o Pai e o Filho. Porque a única coisa que era capaz de fortalecer, manter e fazer o propósito se cumprir era sendo esta unidade inabalável. Se os propósitos de Cristo e os propósitos do Pai e Filho fossem de alguma forma, vamos falar, se houvesse algum ruído nessa comunicação, nessa unidade, então abriria uma brecha para desabar todo o projeto da salvação. Então, a unidade que se manteve no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e você vai ver no Getsemane Jesus dizer, Pai, se possível for, eu gostaria que não passasse por esse sofrimento, contudo, não faça-se a minha vontade, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então você vai perceber Jesus totalmente disposto a se manter dentro da unidade de propósito, mesmo que aquilo gerasse algum tipo de sofrimento para ele. Então ele vai até o fim, a Bíblia diz, e foi a morte e morte de cruz, e ele leva até o fim o propósito da unidade. E aí a Bíblia diz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, mostrando que quando a gente consegue vencer todas as dificuldades que vêm, mas a unidade se mantém, isso é bom, agradável, isso muda ambientes, isso traz resultado, isso traz vitória, isso traz alegria, isso produz todo tipo de frutificação abençoadora que se possa imaginar, porque os frutos da bênção são gerados pela capacidade de nós nos mantermos unidos dentro do mesmo propósito. Cristo nos une, temos um propósito, temos a palavra, temos uma unidade, e quanto mais nós conseguirmos nos manter dentro de um mesmo propósito de unidade, mais nós vamos contrariar Satanás e mais nós vamos conseguir agradar a Cristo. E os resultados sempre serão mudanças de todos os lugares, de todos os ambientes. Quando isso acontece na igreja, a igreja frutifica, a igreja cresce, a igreja avança. Quando a igreja entende esse princípio de unidade, ela abraça visitantes que vêm, pessoas que estão precisando. Então isso fortalece, isso torna a igreja cada vez mais forte. É muito bom saber que tem alguém que se importa com você. Exatamente. É muito bom saber que tem alguém junto com você. Então essa unidade gera esses resultados fantásticos. Gera isso. Nós falamos nas semanas anteriores sobre isso, né? Como que você saber, né, e a unidade tem esse poder de mudar o ambiente, você saber que você está chegando num ambiente onde realmente você é recebido, é amado desde o primeiro momento, onde as pessoas conseguem se sentir amadas mesmo sem que ninguém as conheça. Porque o poder dessa unidade em Cristo é que faz essa transformação em nós. Porque nós não amamos as pessoas depois que conhecemos. Não. Nós amamos elas antes mesmo de conhecermos elas. E passamos a amar muito mais sabendo que elas têm os seus erros. Esse é o grande desafio que nós, quando eu falo nós, principalmente nós, deveria ser o pensamento da humanidade toda, mas principalmente nós como cristãos, ao invés de parar e ficar olhando, aí Cristo já nos orienta, para de olhar o defeito do seu irmão, olhe o grande defeito que cada um de nós temos. Nós precisamos, assim como Cristo fez conosco, nos amou antes mesmo de nós o amarmos, nós devemos também fazer isso com as pessoas. Perfeito. Fazer com que as pessoas se sintam amadas antes mesmo de nós conhecermos quem elas são, que poder social ela tem, que referência ela é. Você ama a pessoa. E o que faz você amar? O que faz você transformar esse ambiente em um ambiente favorável, um ambiente bom? É justamente essa unidade que tem entre os irmãos. Essa unidade tremenda, maravilhosa, é o que faz a igreja ser realmente o que ela deve ser. Sim, um lugar receptivo, onde as pessoas possam se achegar, onde você não vai, onde ela vai se chegar sem preocupar
sem se preocupar que eu vou olhar para ela se ela está bem ou mal vestida, se eu vou olhar para ela e se ela tem ou não tem dinheiro, se ela tem posição social ou não, se ela é de uma cor ou de outra, se ela é de um sexo ou de outro. Essa unidade que me faz dentro da igreja é que faz com que as pessoas se acheguem e vejam que o ambiente é diferente. Sim. Porque essa unidade que nós temos que ter na igreja tem que ser assim. As pessoas têm que chegar e falar assim, tem alguma coisa diferente aqui. Sim. E essa diferença é justamente a unidade que nós temos e que transforma o salmo lugar. Que você falou, né? É nesse lugar que o Senhor ordena a sua bênção. Essas coisas são perceptíveis, Paulo. Essas coisas são muito perceptíveis. A unidade gera uma bênção perceptível. As pessoas conseguem ver, as pessoas conseguem entender, sentir que há diferença dentro de um ambiente, quando os objetivos são todos pautados para alcançar e viver essa unidade. A gente sabe muito bem, Paulo, que viver essa unidade é desafiador, porque são tantos inimigos para se viver essa unidade, e esses inimigos brotam e vivem, antes de tudo, dentro da gente. Não é isso, amigo? São inimigos como orgulho, como esse desejo de impor a nossa própria vontade. Esses inimigos, às vezes, nos impedem de nos unirmos a propósitos ou a comprometimentos ou objetivos que sejam diferentes daqueles que nós idealizamos. E olha que eu fiz questão de usar uma expressão para não dizer certo nem errado, porque às vezes existem duas formas corretas de se fazer uma coisa, mas que são diferentes entre elas. Eu vou usar o que Jesus falou. Tentaram fazer com que houvesse divisão entre Jesus e João Batista, falando assim, olha, veio João, que era assim, veio outro que era assim, e Jesus vai concluir e falar o seguinte, olha, o que é que vocês querem de verdade? Porque João era um cara que vivia afastado das pessoas, vivia no deserto. A alimentação de João era gafanhoto e mel silvestre, então era um camarada que não se envolvia com nada além disso. Era um camarada totalmente concentrado em um ministério, porque se vestia de pano de saco. Então era um homem que você poderia dizer assim, que se isola da sociedade para viver uma vida plena de comunhão. Então ele tem um nível, entre aspas, gente, todas as aspas, um nível de santidade, porque a gente mede santidade pelo exterior, mas ela é muito mais uma relação do que você tem no interior e que reflete no exterior do que só o exterior, e os fariseus provam isso. Exteriormente eram perfeitos, mas por dentro estavam podres. Então você vai ver Jesus falar assim, olha, veio João que não comia, não bebia, andava no deserto, se vestia com a pior roupa, porque o pano de saco era a veste mais humilhante, porque ela dava coceira, então era uma punição, era você se punir, usar pano de saco. Então veio João com tudo isso, e vocês mataram João. Aí veio eu, porque entendemos então que aquele tipo de ministério vocês não aceitavam e não queriam, né? Aquilo ali não era bom para vocês, não era certo. Eu venho totalmente diferente. Eu bebo com a comida, a bebida que vocês bebem, eu como a comida que vocês comem, eu me assento para comer junto com vocês, eu não me isolo da sociedade, eu vou sentar-me com pecadores, não compartilho com eles, mas me assento com eles. Então eu vivo uma vida totalmente diferente. A minha túnica, ela é tão boa que morri, vou morrer. Quando ele morreu, deu briga lá para saber quem ia ficar com ela, né? Todo mundo queria. Então vem Jesus totalmente diferente. Ele fala, olha, João era o oposto de mim e vocês mataram. Eu sou o oposto de João e vocês dizem que eu tenho demônio. Então o que vocês querem? E aí Jesus falou, na verdade, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então Jesus está falando o seguinte, olha, João e eu somos dois ministros totalmente diferentes, mas todos dois são agradáveis ao Pai. Então você pode ter caminhos diferentes e não quer dizer que um deles esteja errado. Só quer dizer que eles são diferentes, mas eles podem ter a mesma composição de acerto, de propósito, de objetivo, apenas são diferentes. Então a unidade vai precisar passar por esse teste de
quando aquele caminho que é decidido não é aquele que eu gostaria que fosse, não significa que ele não pode ser valorizado e que não deva ser apoiado, ajudado. Isso é unidade. Então esses desafios são imensos numa comunidade onde você tem 100, 200, 300, 1.000, 5.000 pessoas. Diferentes. O senhor, em algumas semanas atrás, o senhor falou que não há glória nenhuma em ninguém, não há benefício nenhum se a pessoa gostar de quem tem os mesmos pensamentos dele. É normal isso, né? Nada, é fácil. Nada mais Agora, natural. o que o apóstolo nos orienta? Nos orienta, eu acho interessante essa palavra, que ele fala assim, vocês precisam suportar. Ele sabia que não era fácil. Inclusive, a gente vê, né? Em determinado momento ele quer ficar longe de João Marcos e depois ele fala assim, poxa, mas agora ele me é muito útil. As circunstâncias mudam e fazem com que pessoas se tornem úteis, né? Ele está falando o seguinte, ele tá justamente dizendo para mim, para você assim, ó, eu não estou dizendo que vai ser fácil você amar o seu próximo, amar o seu irmão. Eu não estou dizendo que vai ser fácil ter esta unidade entre vocês, mas o que eu quero dizer para vocês é que precisa existir essa unidade. Essa unidade precisa existir entre vocês de uma forma em que, se houver diferença entre você e o outro, você vai suportar isso em prol de quê? Em prol desta unidade, que é uma unidade que Deus quer que aconteça. E mesmo que em algum momento os caminhos precisem ser diferentes, como acontece, por exemplo, com Paulo e Barnabé, mas você nunca vai ver Paulo criticar Barnabé, nem Barnabé criticar Paulo, nem Paulo tentar atrapalhar o serviço de Barnabé, nem Barnabé tentar atrapalhar o serviço de Paulo. Entende? São ideias diferentes de se ministrar, de se pregar, de se conduzir o trabalho, mas não significa que eles não cooperavam pelo mesmo reino e pelo mesmo objetivo. Eles discutiram, o início da discussão foi por causa de João Marcos? Sim. Mas Paulo em momento nenhum deixou de amar, é o que o senhor está falando, em momento nenhum ele deixou de amar ou esqueceu João Marcos. Inclusive, volta a dizer, num determinado ponto da vida de Paulo, ele fala assim, ó, cara, traz João Marcos para mim, porque ele é para mim muito útil. O importante é útil para o ministério, que lindo. Entendeu? Então, nós precisamos entender o poder que a unidade tem, que é favorável para a igreja. E eu e você precisamos viver isso. Sim, perfeito. Viver. Se for difícil para você, assim como nós trabalhamos, uma das primeiras lives iniciais que nós falamos, foi sobre perdão, que demorou várias lives sobre isso. Muitas pessoas com a dificuldade que tem sobre perdão, e isso precisa o quê? A gente precisa praticar a unidade de igual forma. Nós precisamos praticar essa unidade a cada dia. E se está difícil para você, aí tem uma coisa que eu aprendi um tempo atrás, se está difícil você amar alguém, se está difícil você compreender alguém, comece a orar por ela. Porque quando você começa a colocar esta pessoa nas suas orações, você vai começar, porque o próprio Espírito vai te mostrar que assim como você... Porque a gente começa a orar por alguém, você começa automaticamente a se envolver com circunstâncias na oração. Você vai orar porque, Senhor, abençoa a tua serva, que ela tem filhos, e aí você já pensa, tem uma casa para tomar conta, filhos, tem um trabalho, a vida dela não é fácil. Então você muda a perspectiva da pessoa. Você vai começando. Quando eu falo orar, é orar verdadeiramente, você vai começar, porque conforme você começa a orar pelas pessoas, você precisa agora conhecer um pouco mais, é isso que eu estou falando na oração, você precisa conhecer um pouco mais daquela pessoa, então você vai começar a se chegar para ela e perguntar para ela, tem um motivo especial que você gostaria? Eu tenho orado pela sua vida, tem um motivo especial? E a pessoa vai começar a falar assim, opa, peraí, tem alguém que está orando por mim? Existem objetivos. Eu duvido que a partir desse momento você não comece a ver aquela pessoa como uma pessoa diferente e vai ficando mais fácil de você compreender, de você amar. Perfeito. Quando você menos perceber, você está unido com essa pessoa também. Assim, é exatamente isso, Paulo. Esse é um princípio perfeito, porque a compreensão que a gente tem das pessoas e das situações que rodeiam a vida delas vai fazer com que o nosso nível de comunhão e unidade
seja aperfeiçoado. Porque tem muita gente que tem dificuldade de se relacionar com algumas pessoas justamente porque nunca olharam a vida pela perspectiva daquela pessoa. A questão da empatia que a gente falou tantas vezes, né? Elas nunca olharam, nunca tentaram olhar por uma perspectiva diferente da vida da pessoa. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: pastor, um absurdo algumas pessoas não fazerem isso pela obra de Deus. Estavam falando acerca da frequência em um determinado culto. E eu falei assim: irmã, eu não sei sobre todo mundo, mas eu vou dizer sobre uma pessoa que eu sei algumas situações, porque eu quero que você comece a enxergar as outras pessoas também, tentando ver a perspectiva delas. Eu tenho uma irmã, por exemplo, falei para ela aqui na igreja, que ela trabalha todo dia, segunda a sábado, e o único dia que ela tem para arrumar a casa dela e preparar comida e tudo para a próxima semana que vai começar é o domingo. Então ela já falou: pastor, para mim é difícil estar no culto do domingo pela manhã porque eu não tenho outra condição. Então, olhando por essa perspectiva, eu não posso dizer que essa pessoa não valoriza o culto. Eu posso dizer que para ela é algo que eu vou chamar de impossível fazer. Então, quando eu olho a vida pela perspectiva do que as pessoas passam, eu vou começar a ser menos crítico, eu vou começar a ser mais compreensivo, e isso vai me dar uma visão diferente e vai gerar uma unidade. Porque se eu penso que a pessoa despreza, eu me afasto dela. Se eu entendo que ela tem uma dificuldade, eu posso até me oferecer e dizer assim: posso te ajudar? Posso fazer alguma coisa por você? Nós tivemos um exemplo essa semana na nossa igreja, fantástico. Tinha uma irmã, não vou dizer o nome, que não estava podendo ir ao cultos porque ela estava cuidando da mãe e ela não podia sair para ir ao culto porque não tinha quem cuidasse. E as mulheres resolveram se unir e pagar uma cuidadora para ficar com ela no horário do culto para que a irmã pudesse vir ao culto. Então, isso é o quê? Eu estou sentindo a sua falta, eu me importo com o seu problema, eu sei que eu posso fazer alguma coisa para que você venha e eu vou fazer alguma coisa para te trazer aqui. A dificuldade é essa, então nós vamos resolver o problema. E o problema resolvido, por quê? Porque é muito fácil dizer assim: fulano não vem. Mas não vem por quê? Exatamente. Quais são as circunstâncias da vida de fulano? E a unidade, quando ela existe, ela me faz me preocupar justamente por isso. Sim, sim. Nós temos pessoas na nossa igreja que têm uma dificuldade tremenda de locomoção, justamente por conta de condução. Agora, ao invés de eu julgar, eu tenho que o quê? Me colocar à disposição. Claro, o que eu posso fazer para resolver o seu problema? Será que isso seja possível? Tem alguma coisa ao meu alcance que eu possa fazer? Uma vez, eu falo isso aqui, irmão, né? Porque eu ajo assim, independente da situação. Uma vez uma pessoa me procurou e falou: pastor, eu queria membrar aqui. E eu sabia da igreja que esse irmão estava vindo. Eu falei: mas por que você está saindo da igreja tal? Eu conheço o pastor lá. Não, é porque a igreja está mudando e vai para um lugar mais longe e vai ficar difícil para mim. Eu falei: e você já comunicou isso para o pastor? Porque eu tenho certeza absoluta que se você falar isso para ele, ele vai resolver o seu problema. E ele vai dar um jeito para você. Seria muito fácil falar para mim: claro, fica aqui. Mas eu sei que se o problema é esse, fale com ele primeiro. Se ele disser que não tem como resolver o seu problema, ok, eu te recebo aqui com o maior prazer, mas eu tenho certeza que ele vai resolver o seu problema. E ele foi falar com o pastor: não, meu irmão, eu vou arrumar um jeito de te apanhar e te levar. E foi resolvido. Então, a gente, quando tem dificuldades e percebe a possibilidade ou comunica elas, e quando a gente percebe a dificuldade dos outros, a gente tem que fazer alguma coisa para poder gerar soluções e manter a unidade. Tem um louvor que a gente canta muito, que ele tem uma frase que é muito forte. Ele diz: meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Nossa, é forte. Eu sempre falo com o pessoal assim: ó, se atenta à letra não fica só pela melodia, não, se atenta à letra da música, que é forte. Então a gente precisa, essa unidade, ela tem, hoje a gente está falando justamente sobre isso, ela tem o poder, a unidade tem o poder
de transformar, de mudar os ambientes, de fazer com que os ambientes sejam ambientes melhores. Uma família dividida. Né? Eu tenho uma dificuldade, eu até falei uma vez lá na igreja, tem algumas coisas que eu tenho dificuldade de chegar numa família e ouvir assim, não, eu não falo com meu pai, eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha mãe. Isso é de doer, porque deveria ser um ambiente mais propício para a unidade florescer. Para existir uma unidade. Claro. Porque não existe um ambiente mais propício para existir unidade do que um convívio entre pai, mãe e filhos e irmãos. Gente. Você está dentro de uma casa onde o princípio deveria, sua mãe quer o seu bem maior, seu pai quer o seu bem maior, você quer o bem do seu irmão e vice-versa. Quer dizer, o ambiente deveria ser um ambiente mais propício para frutificar, florescer a unidade de uma forma profunda. E ela, na verdade, deve ser assim. A unidade começa na sua casa, ou melhor, ela nasce dentro de cada um de nós, floresce na sua casa e você leva ela para a sua sociedade, para a sua igreja, para o seu trabalho. O ambiente onde quando você é uma pessoa que você vive essa experiência da unidade, do amor, você leva isso com você para onde você vai. Sim. E você muda o ambiente porque você entende que a unidade ela é boa, agradável. E é perfeito. Então, o que você falou é muito forte. Né? Existem, vamos chamar assim, em escala, família e igreja, que devem ser berços da unidade. Então, ela precisa ser a representação mais pura e mais, eu vou dizer, mais simples do que é viver em unidade, porque é para isso que ela existe, né? A Bíblia diz, por exemplo, que a igreja é a coluna e firmamento da verdade. Eu vou dizer que ela, então, é a base dessa vida de unidade, desse aprendizado, dessa compreensão. E a família precisa ser realmente... É impossível você acreditar que dentro do ambiente familiar possa haver divisão. Mas esses problemas existem, Paulo. Ó, a irmã Camila, não sei se foi a Camila ou o Anderson aqui, falaram, ó, entender as situações do outro é difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso. E é verdade, é real, é difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso e é necessário. Sabe por quê? Existem divisões que se criam por motivos tão pequenos e nós às vezes não conseguimos resolvê-los. Às vezes nós ficamos empacados e não conseguimos encontrar solução para certas divisões. Por exemplo, Paulo, quantas vezes já vi famílias divididas porque a vida financeira é dividida. O que a mulher ganha, o marido não toca, o que o marido ganha, a mulher não toca, e se divide as contas para pagar, e o outro não tem direito sobre aquilo que sobra. Ao invés de se unirem e se tornarem mais fortes, eles se tornam divididos. E isso divide a capacidade de conquista, isso divide, eu vou dizer, até a relação harmoniosa, porque muitas vezes isso gera problema, confusão, contenda. Eu já vi isso acontecer, inclusive já presenciei situações vergonhosas onde isso aconteceu. Então nós precisamos vencer os obstáculos para se ter uma vida de unidade, aprendendo que a unidade ela sempre será mais poderosa do que a divisão. A união sempre terá poder de realizar coisas maiores do que a divisão. Engana-se quem pensa que sozinho consegue ir mais longe só porque tem alguém que de repente precisa da sua ajuda para caminhar, e isso talvez te faça caminhar de forma mais lenta. Mas é incrível como vai chegar em um momento em que você vai precisar daquela pessoa, mesmo que em algum momento ela tenha sido, entre aspas, um dificultador da sua caminhada. Então é por isso que a Bíblia diz, leva as cargas uns dos outros, porque hoje eu posso ter que levar a sua, mas quem garante que amanhã não sou eu que vou precisar de você para levar a minha carga? Sérgio Lopes tem um louvor interessante que ele fala assim, ó, estenda a mão para o seu irmão hoje, ajude ele, apoie ele, porque amanhã pode ser que ele seja a única opção para você. Sim. E ele pode ser a mão que vai se estender para te socorrer no momento que você precisa. Agora, entender a situação do outro, isso é difícil e ao mesmo tempo é maravilhoso. Uma forma, pelo menos que eu uso para poder tornar isso aqui um pouco mais fácil, é o seguinte:
eu não preciso concordar 100% com as pessoas. Sim, Eu preciso entender o que elas estão propondo, entender qual o pensamento dela. Não preciso concordar com elas. Sim, perfeito. Eu não preciso também divergir com ela ou brigar com ela, desde que não fira, aí fique bem claro. Princípios, caráter, moral, isso, ok. Tá? Se ferir qualquer um desses princípios, a palavra, o caráter, você tem todo o direito de trazer. Agora, existem coisas que às vezes tornam difícil a nossa unidade, porque eu vejo aquele irmão com um pensamento contrário ao meu. E eu não vejo como concordar naquele assunto com ele. Mas eu não preciso concordar, entender 100% e aceitar. Respeitar. Exatamente. Eu preciso entender a posição dele. E a única forma de eu entender a posição dele é me colocando no lugar dele para entender como que ele chegou, até por que ele chegou naquele tipo de pensamento, naquele tipo de ação. Isso, para mim, funciona para mim. Me torna um pouco mais fácil de eu conseguir chegar e entender essas pessoas. Eu entendo, eu não concordo. Perfeito. Volta a falar, frisar com todas as palavras, desde que não fira a palavra, desde que não fira. Se feriu a palavra, você tem o direito de discutir, de quando eu falo discutir não é brigar, você tem o direito de colocar aquilo às claras para poder trazer luz àquilo. Mas fora isso, porque nós... vou de novo trazer, porque o assunto está em voga. A gente briga o tempo todo, ou melhor, eu não brigo por essas coisas. Teve isso para poder explicar esse em voga. E está em voga nos últimos dias, porque, por exemplo, a eleição, ela nos faz discutir. Eu brigo com meu irmão, eu brigo com a minha mãe, eu brigo com meus amigos, por conta de gente que não está nem se importando comigo. Então, não fica mais fácil eu entender o lado do outro? A pessoa tem o direito de ter aquele pensamento, de escolher aquela pessoa como candidato dela. É um absurdo. A polarização de pensamento é absurda. Não é? A polarização ao ponto do desrespeito da sua liberdade de pensar diferente, ela sempre será absurda. Né? Eu posso pensar diferente de você, mas eu sou obrigado a respeitar que você tem o direito de pensar diferente de mim. É o que você falou. Agora, se a gente partir para princípios de caráter, moral, princípios da palavra como cristãos, logicamente o respeitar vai ter um nível diferente, né? Eu respeito o fato de você ter liberdade de fazer o que quiser da sua vida, mas não concordo com isso e não vou me unir a você nesse propósito. Agora, quando fala-se de princípios que não são feridores da palavra de Deus, e nem de moral e nem de caráter, eu posso, mesmo tendo um pensamento diferente, colaborar com você. Exatamente. Entendeu? Isso. Então, essa ser um diferença. Facilitador. Exatamente. Eu posso te ajudar, posso colaborar, posso estar do seu lado, mesmo que não seja o princípio que eu considere o melhor para resolver o problema, para agir ou para fazer alguma coisa. Mas eu posso respeitar isso. Agora, se feriu moral, caráter... não, eu acho que a gente tem que ser honesto. E alguém diz assim, não, eu acho que a gente tem que se corromper. Eu falo, ó, você pode fazer o que quiser da sua vida, a vida é sua, é um direito seu, mas não conte comigo para te apoiar. Eu não comungo com isso. Eu não vou comungar com isso. Então, é preciso entender. Tem um suco de goiaba ali também, tá, Paulo? Veio hoje para você, sem açúcar. Ah, é? Sem açúcar? Quase sem açúcar, pouquinho, do jeito que você gosta. Mas agora, viu como é que mudou a expressão dele? Viu? Eu senti que ele estava preocupado com isso. Deixa eu olhar a hora aqui, Paulo. Ó, 10 para as 9, nós vamos até 9h15 no máximo, tá, gente? Tanto no Instagram como no Facebook, nessa nossa série falando de unidade, hoje falando que a unidade, ela traz, ela gera, transforma, muda ambientes, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo todo o resultado da unidade prometida lá em Salmo 133, lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Então, falando sobre essa importância de se viver em unidade. Viver em unidade não é só uma questão de ser bonitinho, é uma questão até de sobrevivência, porque sem essa unidade nós nos destruiremos
a nós mesmos. Nós vamos ver famílias se destruindo porque não conseguem se unir em torno de um propósito só. Não. Se você. E o que levou várias nações a deixar de existir é justamente porque os pensamentos foram diferentes. Exato. Olha que interessante. Nações nasceram e se fortificaram com a unidade. Mesmo pensamento, mesmo propósito e tal. Quando eles começaram a não ter mais isso, começaram as divisões. A gente começou aqui a falar sobre Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador de todos, mas num determinado momento, e a própria Bíblia já tinha narrado sobre isso, se dividiu. Sim, e uma acabou casa aquela dividida... unidade. Acabou, fica fraca. Não tem como, pô. Impossível. Fica fraco. Né? E é por isso que eu e você precisamos viver essa experiência. Se você não consegue viver essa experiência, peça a Deus para você viver. Agora, precisa de um esforço meu, claro, sempre. Sim. Um esforço meu. Se eu tenho dificuldade, aí vai em todas as áreas da minha vida. Se eu tenho dificuldade em falar em público, só tem um jeito de eu aprender a falar em público. Sim. É encarando o público. Claro. Se eu tenho dificuldade de perdoar, só tem um jeito de eu ser um perdoador. Perdoando. Sim. Encarando aquilo que é difícil. Não tem outro jeito. Se eu tenho medo de morrer afogado, eu tenho que fazer o quê? Aprender a nadar. Não tem outro jeito de você vencer o seu maior obstáculo sem encarar ele. Se eu tenho medo, por exemplo, tem pessoas que têm medo de insetos, pequenos insetos, e a própria psicologia ela tem um modo de tratar, né? Aí quando eu estou falando de medo, é aquele medo extremo. Sim, né? O pânico e tal. Até. Qual a forma que eles usam, que a psicologia usa para tratar isso? É justamente colocando as pessoas devagar diante daquilo que causa medo nela, até que uma hora ela perde aquilo. Então só tem um jeito, se você tem dificuldade de ter unidade, de estar mais próximo das pessoas, de compreender as pessoas, porque para ser unidade eu preciso justamente saber entender que as pessoas são diferentes, sim, saber entender que elas pecam, que elas vão me entristecer, que elas vão me magoar. Sim. Eu tenho que estar preparado para tudo isso, e é por isso que o apóstolo Paulo deve ter dito assim: você precisa suportar. Sim. Porque essas pessoas que você precisa ser unido com ela vai te magoar, vai te entristecer, ela vai cometer algum pecado contra você, ela vai fazer com que você fique muito triste, tá? Mas você precisa o quê? O propósito seu é ter unidade para cair na graça, ou seja, para você fazer com que o ambiente seja um ambiente melhor, mais propício, mais agradável, e onde tem unidade não tem jeito, o ambiente é outro. Você chega numa família, você chega numa residência, chega numa casa, onde você percebe que aquela família... Ele não consegue, pastor, é algo tremendo. Você chega num lugar onde as pessoas são amáveis, ou seja, elas são unidas, elas não conseguem que você chegue lá e não tratar você da mesma forma. Sim, elas vão acabar sendo tão naturais que isso vai constrangê-las a agir da mesma forma com qualquer pessoa. Elas vão ser elas mesmas. E isso é que é interessante. Por isso que quando você é uma pessoa de caráter, você não precisa se preocupar que você vai perder esse caráter em algum lugar. Sim. Porque você é de caráter, é a sua essência. Nós falamos sobre na live de essência muito bem sobre isso. Você vai ser essa pessoa. Você não precisa criar uma máscara. Quantas famílias se dividem quando morre alguém que deixou uma herança? Né? Então, aí vai entrar briga, confusão. São incapazes de se manterem unidos. Tem impérios, pastor. Tem empresas grandes, tremendamente grandes, se que destroem se acabam por causa disso. Eu fico pensando em como os motivos da unidade eram fúteis, eram pequenos, eram mesquinhos. Era só porque havia um interesse em alguma coisa. Então isso é realmente doloroso, doído, terrível, triste. Então a unidade precisa ser colocada como um objetivo na nossa vida, um propósito. E a gente falando de unidade é tão amplo, Paulo. Eu fico aqui viajando, pensando, o pastor Leôncio falou aqui das palavras sábias que você está falando aí, e é verdade, eu fico aqui viajando nisso aqui. Conseguiu, minha sogra? Conseguiu ouvir agora? A minha sogra não estava conseguindo. De novo aí, né? Eu fico aqui viajando, como diz Vinícius, né? Uma viagem, isso é surreal.
né? É. E a gente fica nessa surrealidade aqui, viajando e pensando em como a unidade ela precisa ser fortalecida todos os dias, ser algo que vai fazer parte dos nossos objetivos de vida. Estar unido, colaborar, fazer alguma coisa em prol do todo, ajudar, estender uma mão, fazer alguma coisa, poder de alguma forma contribuir para o crescimento alheio. Isso é unidade, Paulo. Eu tenho possibilidades de fazer. Paulo, quanta geração de amor, de unidade, de fortalecimento, de grupos, de conquistas acontecem quando um gesto de unidade é mostrado. Eu fiquei aqui pensando quando Jesus falou daquela mulher que era uma mulher que vivia na prostituição e Jesus a perdoou. E ela vem a Jesus com um gesto de amor e Jesus fala assim, a quem muito é perdoado também muito se ama. Então, quando você recebe muito, você também vai entregar muito, porque você valoriza aquilo que você recebeu. Todo gesto de amor, todo gesto para unir, para fortalecer, para colaborar, para gerar unidade, são gestos que vão produzir resultados conquistadores. Pessoas que recebem esse tipo de impulso na sua vida, elas se apegam àqueles que as impulsionaram. Lembra daquele livro que a gente leu do Maxwell e do Jim Dunham, que ele fala o quê? Sobre o treinamento do cachorro para o menino. Ele fala, olha, deixa as pessoas brincarem com ele, tudo bem, mas você tem que ser o cara que o alimenta, porque aí ele se apega a você. Então, quando você tem um trabalho de impulsionar, de gerar unidade, você automaticamente gera um grupo de pessoas que se fortalecem em prol e em torno de um objetivo. Então, todo gesto que possa gerar unidade precisa ser uma prioridade nos nossos relacionamentos. Fazer isso vai gerar divisão ou vai gerar unidade? Fazer isso vai produzir um fortalecimento desse grupo ou fazer isso vai gerar divisão desse grupo? Seja familiar, seja igreja, seja profissional. Se eu agir assim, qual será o resultado? E a nossa escolha sempre tem que ser produzir unidade e fortalecimento. E ela tem que começar por nós. Às vezes a gente fica esperando que a unidade ela aconteça com o grupo ou através de outras pessoas, mas na verdade ela tem que começar por mim. Quando eu já estou com a minha mente propícia a essa unidade, o ambiente, a gente vai voltar a falar, a unidade ela vai produzir um ambiente onde isso naturalmente vai acontecer, o ambiente vai mudar, mas eu preciso já ter na minha mente, no meu coração, o desejo por essa unidade, de buscar essa unidade. Eu me lembro, há uns anos, bastante tempo atrás, muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que ela disse para mim assim, eu não falo, minha mãe morreu, depois que minha mãe morreu, meu pai se casou de novo, e meu pai, a madrasta muito ruim, e meu pai expulsou meus irmãos mais velhos de casa, e eu não vejo meus irmãos, e poxa, eu sei que eu tenho um sobrinho, mas eu nunca vi meu sobrinho. Eu falei assim, como que é isso? Não pode. Eu falei assim, ó, o seu pai, ele não pode proibir você de ver seu irmão. Você tem que ver seus irmãos. Ah, mas não pode. Meus irmãos também não querem saber de mim e tal. Aí a gente começou, para resumir a história, começamos a procurar essas pessoas. Eu falei assim, não, vamos descobrir isso aí. Quem é que... Existe alguém que a gente pode conversar? Porque na cabeça dela é o seguinte, não, quando eu passo na rua, ele vai para outra calçada e tal. Aí quando eu comecei a procurar entender um pouco mais, ele ia para outra calçada realmente, mas na cabeça dele era porque ele não queria passar na mesma calçada para não causar problema para ela que ainda estava dentro de casa. Sim. Olha então, só. Existem coisas que nós não sabemos e se nós não procurarmos saber, nós vamos alimentar, vamos chamar de botões da divisão. Exatamente. Que toda hora é acessado na nossa mente, né? Que a gente aperta o botãozinho lá inconscientemente e diz, opa, divisão. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Exatamente, porque eu julgo uma situação baseada naquilo que é a minha vivência.
E aí que a empatia me propõe uma coisa diferente. Ou não, você quer julgar essa situação, então você tem que se colocar naquela posição para você poder entender realmente o que está acontecendo. E em alguns momentos ter a coragem de perguntar por que você faz isso. Então, não é? Então que eu e você sejamos essas pessoas, que seja essa cola que já vem de Cristo e queiramos já viver essa unidade e sermos nós o responsável por querer essa unidade e propagar ela no ambiente que nós estamos. Paulo, você sabe que você está falando isso aí, eu pensando em como essa incrível dificuldade que a gente tem de agir depois de conhecer causa divisão. Porque nós somos assim, não é? Nós olhamos, vemos a pessoa, chegamos na igreja, falamos com a pessoa e de repente a pessoa não deu aquele sorriso escandaloso que a gente está acostumado. A primeira coisa que a gente faz é, tá com problema comigo, não gosta de mim, tem alguma coisa errada. Isso acontece toda hora com a gente, né? Nós somos incapazes de fazer assim, peraí. Você está bem? Vi que você não está bem. Está acontecendo alguma coisa? Foi eu? E a gente resolveria tantos problemas de divisão com isso, mas a gente prefere automaticamente definir que o problema é tal. E a gente age baseado naquilo. E olha só como que acontece. Eu vou ser muito honesto, comigo não acontece não. Eu penso de uma forma diferente, eu sou meio extraterrestre. Mas geralmente quando a pessoa passa perto de você, às vezes com a cara feia, ou não te vê, ou passa por você, às vezes cruza com você e não fala. Aí você automaticamente, caramba, aquele camarada me conhece, não falou comigo, ou tá de cara feia. Rapaz, vamos tentar descobrir por quê. Exatamente. O que estava passando na cabeça daquela pessoa, o que ela estava vivendo naquele momento por ela não ter. Será que ela realmente passou por mim, não quis falar comigo, ou será que ela nem me viu? Será que ela estava tão atormentada por uma circunstância que nem te viu? Pastor, vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu aprendi a ver isso de outra forma através dessa experiência. Eu entrei numa condução no Rio de Janeiro, eu observei no banco que meu pai estava sentado lá, eu peguei e me assentei do lado do meu pai. Eu fiquei uns 10 minutos do lado do meu pai. E não viu que era seu pai? Ele só viu quando nós descemos do mesmo ponto. E aí? Meu pai não quis falar comigo? Então ele simplesmente nem olhou pro lado para saber quem sentou do lado. Eu não puxei assunto porque era proposital o que eu estava fazendo. Sim. Eu não puxei assunto, ele não ouviu voz, não ouviu nada, ele simplesmente, se tem uma pessoa sentada do meu lado, eu não quero saber quem é, ele continua olhando pela janela, não virou para saber, e agora eu vou parar de falar com meu pai? Isso é incrível. Eu passei uma experiência, não comigo, mas diferente. Uma irmã chegou para mim uma vez, pastoreando, e falou que ia largar o marido dela, porque ela tinha certeza que o marido estava traindo ela. Porque o marido chegava, ele trabalhava fora e vinha só final de semana, e quando vinha, chegava, há 2 semanas que ele chegava muito triste, não queria conversar com ela, nem com ninguém. E ela falou, isso aí é porque ele está com outra mulher, e ele está me traindo. E eu falei assim, mas você já perguntou? Não. Eu falei, não, claro que você precisa perguntar o que está acontecendo, não acusá-lo, mas tentar saber o que está acontecendo com ele. E aí até brinquei com ela, bota ele no colo, faz um cafuné, né, que isso derruba muitas vezes o homem mesmo, né? Segredo para as irmãs aí. É um bobão. E pergunta a ele o que está acontecendo. E ela foi e fez. No outro dia vem ela sorrindo. Falou, pastor, ele não está me traindo. Sabe o que eu descobri? Ele tinha um gatinho de estimação na loja onde ele trabalha, e o gato saiu, foi atravessar a rua, o carro matou, e ele está triste há algumas semanas por causa do gato. Parece brincadeira, mas às vezes tem um gato envolvido nas situações e a gente não sabe disso. Porque a gente não pergunta, a gente define, decide, acredita, julga tudo no nosso pensamento e age de acordo com o que julgamos e resolvemos, ao invés de buscar unidade, dividir. Porque o pior que pode acontecer se eu te pergunto, Paulo, te fiz alguma coisa? É você falar assim, fez, pastor. Fez. Aí você vai ter oportunidade. E aí o melhor que vai acontecer é, sabendo disso, eu falar, meu amigo, me perdoa. Não tem caminho ruim. Entende? Então, a pior notícia que você pode esperar é a que vai resolver o problema.
Então, por que não conversar? Por que não perguntar? Por que não procurar saber antes de julgar e determinar que as coisas são o que não são e agir baseado nisso? E ao... Justamente porque a gente quer fazer isso. Por isso que a gente está falando que a unidade ela transforma o ambiente. Porque quando eu estou preocupado em estar unido com as outras pessoas, eu vou justamente me preocupar com isso. Por que aquele irmão parou de falar comigo? Exato, tem Porque alguma de repente coisa. O problema é só eu fiz alguma coisa. Sim, às vezes você vai perguntar e a pessoa vai falar nada não, nada não, nada não, nada não, nada não. Ok, você não tem como saber o que é nada não, mas a sua função foi alguma coisa, eu preciso te pedir perdão, tem alguma coisa acontecendo, e você vai buscar a unidade. A Bíblia vai dizer que enquanto depender de vós, tem de paz. Então, ou seja, o que você não pode fazer é arbitrariamente acreditar que as situações sejam aquilo que você não tem certeza e agir baseado nisso. Isso é inconcebível. A Carla falou alguma coisa. Eu vou ler aqui vou começar aqui um pouquinho antes, com o Leonson falando, pastor Leonson, Lion de Deus, audiência qualificada, gente, falando aqui das suas palavras sábias, dominar os nossos medos é atitude, uma atitude para os valentes. E realmente assim que a gente vai encontrar a capacidade de vencer todos os nossos desafios. A irmã Daniela falando, verdade, enfrentar os obstáculos é a melhor maneira de vencer. Certo. Ok? A irmã Arlete disse que conseguiu lá, que achou que está tudo certo. Minha sogra. Isso. A Carlinha falando o seguinte aqui, olha... Ter empatia está muito difícil nos dias de hoje, até no nosso meio. Está faltando mais amor ao próximo, sentir a dor do outro, sem sermos egoístas e pensarmos só em nós mesmos. Temos que pregar o amor de Deus, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é o básico, não é, Paulo? Isso é a base do cristianismo. Isso é a base da igreja, é você vir encontrar uma família. Nessa família, lógico, você tem todos os obstáculos que uma família tem, convivência com as pessoas gera obstáculos, e as pessoas continuam sendo humanas, mesmo sendo cristãs, elas são humanas, sujeitas a erros, a falhas, e a gente tem que entender tudo isso, né? Uma utopia acreditar, não, vou conhecer cristãos e não vou encontrar nenhum erro, nenhuma falha, isso não existe. As pessoas têm falhas, têm erros, têm problemas, têm dificuldades, são normais, ok? Mas você tem como base esse princípio de unidade, de amor, de viver isso, e essa expectativa precisa ser cumprida em nós. Paulo, a irmã Daniela fala, creio que a unidade também dificulta a ação do inimigo. Muita coisa. Daniela, a unidade impede ele de agir, de trabalhar, dificulta todo o agir dele. Tudo que Satanás quer é dividir, porque dividindo é mais fácil para ele conquistar. Quando há unidade, para ele é muito difícil. Quando ele consegue causar alguma divisão, ele consegue plantar as sementes daquilo que ele realmente quer. É claro. Quando eu, de alguma forma, por exemplo, essa situação de que o irmão passou por mim e não quis falar comigo. Aí o adversário aproveita essa divisão e começa a plantar a sementinha. Ele não gosta de você. Sim. Rapaz, ele fez de propósito, ele é maldoso, e vai alimentando várias coisas. E quando existe unidade, gente, olha, a unidade, eu vou usar aqui o exemplo marido e mulher, é o nível entre pessoas de maior unidade que se deva ter. Eu estou falando teoria, tá, gente? Infelizmente, na prática, para muita gente, o marido e a mulher, os cônjuges, são as pessoas que menos conhecem os problemas uns dos outros. Para muita gente, infelizmente, é assim. O amigo da rua sabe mais do que você sente e pensa do que o próprio cônjuge. Infelizmente. Mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Dentro do nível natural das coisas, a unidade entre marido e mulher é aquilo que a gente tem de mais, eu vou dizer assim, próximo da unidade perfeita. A Bíblia mesmo vai dizer que se tornam um. Ok? Então, dentro dessa unidade, você gera também liberdade e conhecimento. Quanto mais unidos, mais liberdade. Quanto mais liberdade, menos facilidade para
que esses pensamentos sejam alimentados. Porque se alguém fala assim, olha, o Paulo falou mal de você, pela amizade, unidade que eu tenho com o Paulo, eu vou falar assim, Paulo, falaram que você falou isso. E eu vou acreditar. Ele vai falar, pastor, não falei não. Amém. Uma vez eu cheguei na igreja para pregar, e um irmão me chamou no canto, o pastor que me chamou para pregar, e falou assim, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Estou muito constrangido, mas eu sou obrigado a fazer. Eu falei, pode fazer, meu filho. Ele falou assim, pastor, falaram que o senhor se divorciou da pastora Elizabeth, está com outra mulher. É ruim! Aí eu olhei para a cara dele, pastor, isso é verdade? Porque se for verdade, eu não posso deixar o senhor pregar aqui. Eu falei assim, meu amigo, posso te fazer uma outra pergunta? Ele pode. Eu falei assim, qual o nome do capeta que falou isso para você? Ele falou, então não é verdade não, pastor. Eu falei, claro que não, rapaz. Ele falou, então tá bom, pastor. Eu fiquei até preocupado. Então, se ele não me pergunta e me liga e fala, pastor, não vem aqui hoje não, tá? E eu vou aproveitar até que a gente falou sobre isso de passar perto, não falar, eu já vou dizer para você o seguinte, se eu passar na rua do seu lado e não falar com você, eu sou desse tipo. Eu não vou prestando atenção, não vou olhando para quem tá passando do meu lado. A pessoa passou de vermelho, Paulo. Não vou. Mas se a pessoa passar de verde? Não vou. Eu não conheço cor, vai me enrolar. Agora ele entendeu, né? Mas nem se ela passar de vermelho, chamando a atenção, não vai. Não faz diferença para você. Não faz diferença. Então tá bom. Então se eu passar por você, não leva mal não. Eu não falei com você, não leva mal não. Se eu passar, pode me cutucar. Me cutuca, eu falo, irmão, tô aqui. Que o problema de cor para você também não é. Que a minha mente ela fica viajando muito. Então, geralmente, eu quando eu tô andando, eu tô pensando em outras coisas. Não, então, sim, logicamente. Então, esse é o problema. A gente, ao invés de pressupor o problema, a gente já deve pressupor que não existe o problema. Mas a nossa mente infelizmente, para a desgraça. É de sempre levar para o lado ruim tudo. E a gente tem que mudar isso, tá? A gente tem que, em Cristo, condicionar o nosso coração, mente e pensamento a parar de ver sempre o lado ruim, mesmo sem que seja algo ruim. A gente tem que começar a imaginar sempre o melhor. Então é por isso que o verdadeiro amor não suspeita mal. Então, o verdadeiro amor não vai suspeitar que existe algo ruim. Ele vai acreditar que realmente existe alguma situação que não seja a situação ruim. Existe uns camaradas aí que... existem vários livros, tá, do que eu vou falar. Eles chamam de a lei da atração. Então eles acreditam que quando eu penso em alguma coisa, aquilo acontece. Eles chegam ao ponto de dizer que se eu pensar que vou ficar milionário eu vou ficar. A minha divergência nessa lei da atração é só a seguinte: realmente eu também acredito que isso aconteça. Mas quando eu penso em unidade, quando eu penso em amor, quando eu estou pensando eu começar a viver realmente aquilo, a tendência é acontecer. Por isso que se eu começar... Poxa, aquele irmão passou por mim, rapaz, mas ele deve estar com alguma... Isso, porque senão aí eu vou tratar ele normalmente e com mais carinho ainda quando encontrar. A tendência... Ainda que tenha um problema, é constranger a pessoa a mudar. Não é isso? Agora, se eu já percebo o mal, eu já vou olhar assim, ó. Pum. Aí aquela pessoa que não tinha nada... ela começa a ter, porque o meu jeito de tratar ela mudou. Sim. Olha só. Você muitas vezes muda porque você se defende de algo que você acredita que está sendo atacado. Que pode não ser nem a verdade. E que nem sempre existe um ataque. Às vezes a pessoa está sendo atacada. É louco assim. Então a melhor coisa é parar de supor. Exatamente. E começar a propor uma mudança nas nossas vidas, né? A Carla fala, não sabemos as lutas que cada um vem passando. E todos nós temos. Todos nós temos. A irmã Daniela, no filme Corajosos, tem exemplos do que a unidade pode fazer. É possível na vida real, depende de nós, depende mesmo. A gente não tem poder de mudar nada além das nossas próprias atitudes. E quando nós conseguirmos fazer isso, é que nós vamos influenciar pessoas a mudarem também. A gente influencia, mas a gente só tem controle sobre o que a gente faz, não sobre o que os outros fazem. Aquele filme, eu não sei se é Até o Último Homem, que é aquele rapaz que ele é adventista, ele vai pra guerra, é Até o Último Homem? Sim, que ele vai buscando os soldados feridos. É incrível.
Né? A Carla fala, julgamos sem saber o que está acontecendo. Infelizmente. Precisamos curar isso. Porque se não curarmos, nós vamos continuar gerando desunião. Né? O Samuel, a pastora, através do Face do Samuel, meu filho aqui, fala assim, olha, precisamos entender que a unidade flui de propósito. Não existe acaso para a unidade acontecer. Deve ser com consciência de propósito e assim será real. Preciso querer. Preciso querer viver isso. Sim, não dá Tem que começar comigo. Não dá para deixar isso por conta do acaso. Foi uma coincidência. Não, eu não posso. É isso que a gente precisa aprender. Eu não posso esperar que o meu irmão querer unidade comigo. Eu tenho que querer unidade com ele. É mais ou menos o cara ficar esperando a alma gêmea, né, Paulo? Eu vou ficar esperando uma alma gêmea. Eu não posso querer amar uma pessoa só quando ela me amar. Exato. Se você fica esperando uma alma gêmea, alguém que seja perfeitamente compatível com você, talvez você nunca vai encontrar. Você precisa ceder, se adaptar, mudar, propositadamente conviver com pessoas em unidade, mesmo que elas sejam diferentes. E é aí que o ambiente muda, porque quando do jeito que a pastora falou, quando eu quero viver, fluir naturalmente, quando eu quero viver esse propósito de unidade, eu não espero existir um ambiente de unidade. Eu vou criar esse ambiente de unidade. Sim. E se eu e você, com o mesmo pensamento de criar um ambiente de unidade, imagina o poder que isso tem. Você imagina entrar num ambiente onde tem 100 pessoas querendo fluir essa unidade, desejando ser unidade, independente se o ambiente tem unidade. Se entrar 100 pessoas, rapaz, ninguém segura. Era você falar assim, no ambiente tem 100 pessoas num lugar, você falar assim, irmãos, vamos juntos orar para Deus da vitória, Paulo, aqui. Paulo está precisando de uma vitória. E ao invés de ter um falar assim, eu também estou precisando, em vez de orar por ele, tinha que orar por mim. E começar todo mundo a orar por Paulo, quantas coisas vão acontecer? Vou transformar isso em dinheiro, que eu gosto de números, né? Imagina, eu chego num ambiente onde tem 100 pessoas, tá? E o objetivo é unidade. Se cada uma dessas pessoas em unidade separar R$50 por um objetivo, um propósito qualquer, naquele momento eu levantei R$5.000. Não pesou a ninguém, foram só R$50, mas essa unidade, olha o poder que isso tem. Sim. E aí, se a gente quiser aumentar esses números, botar R$100, vira 10, e aí vai... O poder gerador com pouco, quando todos contribuem, é muito grande, Paulo. É o poder da unidade que transforma o ambiente, exatamente. Não é? Eu tenho capacidade de levantar o quê? 50 quilos? Você tem 50, Ezequiel tem 50, a gente já levanta 150 mesmo. Não é isso? Então a gente vai multiplicando a nossa capacidade à medida que a gente vai unindo as forças em torno de um objetivo só. Eu vi um vídeo um dia desse aí, aconteceu numa corrida, mas eu não sei dizer, até fala, lá no local que eu vi até fala. Mas era um camarada que viu que o outro estava pensando em desistir. E ele começou a ficar do lado daquela pessoa dizendo, só falta mais um pouquinho. Na verdade, faltava muito. Mas, rapaz, só falta mais um pouquinho, só falta mais um pouquinho. Até que a pessoa conseguiu chegar. Por quê? Porque tinha uma pessoa que do lado dela estava incentivando para ela continuar. Esse é o poder da unidade. É uma coisa... Estamos ouvindo o Ezequiel aqui em off, tá, gente? Sozinhos, 600 pessoas no celeiro para mudar de um lugar para o outro. O celeiro inteiro. Eles simplesmente levantaram o celeiro e mudaram de um lugar para o outro. Ezequiel está falando de um grupo que 600 pessoas se uniram e levantaram uma construção e moveram de um lugar para o outro. Quando você consegue se unir em torno de um propósito, você multiplica sua capacidade. Exatamente. A irmã Daniela falou assim, é porque a gente simplesmente não entende que talvez o outro não quer conversar ou talvez está tão envolvido com o que está fazendo que não viu mesmo. É a nossa mente que cria problemas onde não existem. Gente, as pessoas têm problemas e os problemas delas nem sempre se relacionam com você. Você não é o centro do universo e nem o centro da vida de todas as pessoas. A gente tem que parar de achar e acreditar que todos os problemas das pessoas têm relação conosco. E eu vou a gente se acha demais, pô. E eu vou mais além ainda, tá?
Aí serve para mim, serve para você. Quando eu penso assim, permita que acenda uma luz vermelha que chame a sua atenção, porque pode ser assim que você pensa. Sim. Pode ser assim que você age. Quando você vira o rosto para uma pessoa, é porque realmente você não quer falar com ela. Então, por isso que você acha... Às vezes a gente espelha nas atitudes das pessoas aquilo que nós fazemos. Então, quando acontecer isso, que isso acenda uma lâmpada vermelha que chame a nossa atenção. No caso seria a lâmpada amarela, né? A vermelha já era ruim. Que acenda uma lâmpada amarela... Para você não faz diferença. Para mim não faz diferença. Não, a amarela até que faz. É faz, verde e vermelho. Que chama a nossa legal. atenção. E eu e você começamos a pensar assim, vem cá, será que esta é uma forma? É assim que eu ajo? É assim que eu faço? Porque quando eu começo a achar que aquela pessoa faz... Né, quem acredita mais que está sendo roubado? Quando desconfia de todo mundo, é aquela pessoa que tem o hábito de fazer aquilo. Geralmente faz isso com os outros. Eu não deixo aquela... Não deixo ninguém sozinho, não. Não deixo ninguém sozinho, não. Porque se eu deixo sozinho... Por quê? Não estou dizendo que é 100% assim, tá, irmãos? É precaução, existe vários motivos. Mas que isso acenda uma luz amarela que me chama a atenção. Será que eu sou desse jeito? Por isso que eu estou achando que estão fazendo isso comigo? Perfeito. A gente tem que parar de fazer isso e começar, por favor, a buscar viver uma vida de unidade. Gente, 9h20, a gente está terminando aqui, mas nós estamos falando nessa série de unidade, falando sobre esse segundo benefício da unidade, que é transformar o ambiente. Por favor, viva e projete isso na sua vida. Permita que uma vida de unidade, de comunhão, de compreensão mútua transforme o ambiente onde você está. Comece com você, permita que outras pessoas sejam influenciadas pela sua atitude. Nós vamos ver ambientes, famílias, profissionais e igreja principalmente sendo transformada, restaurada e fortalecida no Senhor. Tá bom? Semana que vem tem mais, tem coisa boa vindo boa nessa série de unidade para a gente falar também ainda, né, Paulo? Muita coisa boa. Tá? Que Deus abençoe a sua vida, que você seja uma pessoa, que seja esta pessoa que leve a unidade. Não espere a unidade acontecer, seja você promulgadora dela. As pessoas de destaque no mundo são aquelas que não esperam acontecer. Aquelas que fazem o ambiente, que faz as coisas, exatamente. Ela não espera que alguma coisa aconteça, elas fazem aquilo acontecer. São geralmente as pessoas que mudam o mundo, que muda a vida das pessoas, são aquelas que transformam. Tá certo. Queridos, Deus abençoe vocês, tá bom? Muito bom, 1h20, estivemos aqui conversando sobre unidade. Chegou no meio, no final, terminando aqui, vai estar salvo lá, tanto na página da igreja no Facebook, como no nosso perfil lá no Instagram. Vá lá e seja abençoado com toda a live. Tá tia Marta tá aí, ó. A Marta chegou no final. Tia Marta ela não fala mais, ela tá... ela tá com saudade. Ela tá com raiva de nós. Ela tá com saudade de Vinícius, mas Vinícius não vem, né? Mas tudo bem. Gente, quinta-feira tem culto ao vivo, Ministério de Pregar e Culto da Vitória, domingo também, e terça-feira que vem, terça, você sabe, é o dia da nossa live, em que a gente está junto aqui, a partir das 8 horas, de 8 a 9h15, 9h20, 1h20 de live. Estamos nessa série falando sobre unidade, benefícios da unidade. Falamos hoje sobre a unidade transforma e traz alegria a ambientes, modifica aonde a unidade o Senhor ordena a sua bênção, tá? Terça-feira que vem, mais um benefício lindo dessa unidade que a gente vai estar falando dentro dessa série para abençoar a sua vida. Fiquem com Deus, fiquem na paz, uma noite de bênção para vocês. Amém, meu amigo? Paz, Deus abençoe. Vamos nessa, né? Isso. Amém. Compartilhem. Compartilha a live aí. Abraço, fiquem na